Quando o material metálico brilhante se transforma numa casca avermelhada de ferrugem, você sabe o que acontece com o átomo de ferro ali dentro? É muito simples. O ferro metálico com número de oxidação 0 se converte no ferro iônico com número de oxidação 3. E a ferrugem é literalmente o ferro perdendo elétrons e mudando o seu número de oxidação, ou NOx. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Lucas Prates e na aula de hoje eu vou lhe ensinar a determinar o número de oxidação dos elementos químicos nos diferentes compostos. E para aprendermos a determinar o número de oxidação dos elementos, vamos resolver algumas questões. A questão de número 1 ela diz o seguinte: os números de oxidação do enxofre no ácido sulfídrico, no S8 e no sulfito de sódio são respectivamente. Aqui a questão das alternativas com os valores de número de oxidação do enxofre nos diferentes compostos químicos. Só que para seguir com a resolução, a gente precisa relembrar alguns conceitos. Por exemplo, alguns elementos eles vão aparecer na natureza com apenas um número de oxidação. O sódio, por exemplo, ele sempre apresenta o número de oxidação mais 1. No cloreto de sódio, o número de oxidação do elemento sódio é mais 1, assim como no sulfato de sódio, onde o número de oxidação do elemento sódio é também igual a mais 1. Já existem outros elementos, como o ferro, por exemplo, que pode exibir dois números de oxidação, como o mais 2 e o mais 3. E isso vai depender do composto químico que o ferro está inserido. Por exemplo, o óxido férrico, ou melhor, o óxido ferroso, o número de oxidação do ferro é igual a mais 2. Já no cloreto férrico, o número de oxidação do ferro é mais 3. Mas como é que a gente vai saber se o elemento ele possui um número de oxidação fixo ou se ele possui um número de oxidação variável? E qual é esse número de oxidação? Para isso, eu criei essa tabelinha aqui, onde de um lado tem os elementos e do outro os principais números de oxidação ou o número de oxidação mais comum desses elementos. Veja só, o hidrogênio ele possui número de oxidação mais 1. Aqui está o exemplo dos compostos em que apresentam o elemento hidrogênio. O oxigênio vai possuir número de oxidação menos 2, a prata mais 1, o zinco mais 2 e o alumínio mais 3. Nessa parte de grupos, isso quer dizer o seguinte, que o grupo 1 da tabela periódica, os elementos presentes no grupo 1 da tabela periódica vão exibir número de oxidação mais 1, enquanto que os elementos do grupo 2 vão exibir número de oxidação mais 2, elementos do grupo 17, quando forem compostos binários, vão exibir número de oxidação menos 1. Para quem não sabe, compostos binários significa compostos que apresentam apenas dois elementos. E quando nós tivermos substâncias simples, como o S8, por exemplo, o elemento que compõe essa substância simples possuirá número de oxidação 0. E para ficar mais prático, no momento da resolução das nossas questões, aqui está um slide resumido com as regras principais e a tabela periódica, certo? Então vamos lá. Olha só, então a gente tem que determinar o número de oxidação do enxofre nesses três compostos. Vamos começar com o ácido sulfídrico, que é o H2S. Veja só, o número de oxidação do enxofre nós não sabemos. Vamos colocar aqui um X aqui em cima. E o número de oxidação do hidrogênio, a gente tem que recorrer às regras práticas. Olha só, o número de oxidação do hidrogênio, do elemento hidrogênio, é igual a mais 1. A gente não pode esquecer disso, tá? Vamos colocar aqui um mais 1. Para a gente descobrir o número de oxidação do enxofre, a gente vai montar uma equação. Baseando na ideia de que a soma dos números de oxidação de todos esses elementos deve ser igual a 0. Sendo assim, olha só, eu tenho aqui 2 átomos de oxigênio nessa fórmula, então vai ser 2 vezes mais 1, que é o NOx do hidrogênio, mais... Eu tenho apenas um átomo de enxofre nessa fórmula. Como eu sei que é 1? Porque não aparece nenhum número aqui no índice. Então, isso subentende que existe o número 1 aqui, ou que existe apenas um átomo do elemento enxofre. Sendo assim, 1 vezes X, que vai ser igual a 0. 2 vezes 1 vai dar 2, mais X é igual a 0. A gente vai isolar o X e passar o número para o outro, para depois da igualdade. Né? Assim vai ficar X é igual a menos 2. Com isso, nós descobrimos
o primeiro valor de número de oxidação do enxofre. Agora vamos para o próximo composto. O próximo composto é o S8. Aqui nós temos, ó, não esqueça, uma substância simples. E olha só, no nosso quadro de regras, quando nós temos uma substância simples, o número de oxidação do elemento nessa substância simples vai ser 0. Então, o número de oxidação do enxofre aqui, ó, é 0. Com isso, vamos colocar aqui para a gente não esquecer, ó, x é igual a 0. Achamos o nosso segundo número de oxidação do enxofre. Agora vamos para o próximo composto, que é o sulfito de sódio. Na2SO3. Aqui, nós não sabemos o número de oxidação do enxofre. Nós também não sabemos o número de oxidação do sódio, mas vamos ver se não existe na regra, uma regra para o número de oxidação do sódio. Vamos lá? Olha só, o sódio não está aqui entre esses elementos, mas olha só, vamos analisar nos grupos da tabela periódica, o sódio está no grupo 1. E quando o elemento pertence ao grupo 1, ó, o número de oxidação dele é ó, mais 1. Então vamos voltar na nossa questão. O sódio aqui vai ser ó, mais 1. E o oxigênio, vamos olhar nas nossas regras. Ó, o oxigênio ele apresenta número de oxidação menos 2. Então, voltando para a nossa questão, vamos colocar aqui acima do oxigênio menos 2. Como nós temos aqui um composto que é neutro, sabemos que a soma dos números de oxidação deve ser igual a 0. Então, olha só, se eu tenho aqui 2 átomos de sódio, é 2 vezes o número de oxidação mais 1, que é de cada átomo de sódio, mais 1 vez x, que eu tenho apenas um átomo de enxofre nessa fórmula, mais 3 vezes o número de oxidação do oxigênio, que é menos 2, e isso tudo é igual a 0. Então, 2 vezes 1 dá 2, mais x. Aí, olha só, mais e menos vai dar menos, 3 vezes 2 vai dar 6, que é igual a 0. Vamos somar os números mais 2 e menos 6, que vai ser igual a menos 4, que é igual a 0, x é igual a 4. Então, encontramos o nosso terceiro número de oxidação. Sendo assim, a alternativa correta é a letra B. E aí, você está entendendo? Está gostando dessa aula? Então, ó, se inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe com quem também está estudando Química. Vamos para a próxima questão. A questão de número 2 diz o seguinte: no cloreto crômico, no óxido crômico e no íon cromato, o cromo tem um número de oxidação respectivamente igual a, essa questão também parecida com a anterior, aqui a questão das alternativas, com os possíveis números de oxidação do cromo nos diferentes compostos químicos. Vamos começar pelo cloreto crômico, que é o CrCl3. Vamos lá? Nós não sabemos o número de oxidação do cromo, vamos colocar um X aqui. E o número de oxidação do cloro? No mínimo número de oxidação do cloro a gente precisa saber. E a gente pode recorrer à regra, né? As regrinhas. Vejamos. O cloro não está aqui, a princípio, nesses elementos químicos. Então a gente tem que ver se o cloro está em algum desses grupos. E olha só, o cloro está no grupo 17. Sendo o elemento do grupo 17, o número de oxidação é menos 1. Se for um composto binário. Quando a gente olha aqui, a gente tem um composto binário, que é um composto de 2 elementos. Então, aqui o número de oxidação do cloro é ó, menos 1. Vamos agora responder essa questão. Devemos lembrar que a soma 1 vezes x, a soma dos números de oxidação desses elementos devem dar igual a 0, certo? Então, mais 3 átomos de cloro, olha só o índice aqui, que indica a quantidade de átomos de cloro na fórmula química. Então, 3 átomos de cloro vezes o NOx, que é menos 1. E isso tudo somado deve dar igual a 0. Então, 1 vezes x vai dar x, mais e menos vai dar menos, 3 vezes 1 dá 3, que é igual a 0. X é igual a 3, o número de oxidação do cromo nesse composto. Vamos agora para o próximo composto, que é ó, o óxido crômico, que é o Cr2O3. Aqui, nós não sabemos o número de oxidação do cromo
E o número de oxidação do oxigênio a gente já sabe, a gente fez na questão anterior, que é menos 2. Vamos voltar na tabelinha só para olhar. Olha só, oxigênio tem número de oxidação menos 2. Com a prática, você vai fixar esses valores na mente. Então, olha só, o número de oxidação do oxigênio aqui é menos 2. Vamos montar agora a nossa equação. Ó, eu tenho 2 átomos de cromo, então é 2 vezes x, mais eu tenho 3 átomos de oxigênio, então é 3 vezes menos 2, isso tudo somado deve dar igual a zero. Então, 2 vezes x dá 2x, mais e menos, 3 vezes 2 dá 6, que é igual a zero. 2x é igual a 6, passa 6 para o outro lado, fica positivo. X é igual a 6 dividido por 2, que é igual a, x é igual a mais 3. Obtemos o nosso segundo número de oxidação. Vamos agora calcular o número de oxidação do cromo no íon cromato. Vamos lá? CrO4, 2-. Aqui um detalhe importante. Esse número, ele não é número de oxidação. Na verdade, esse número aí, ele corresponde à carga do íon. Por isso que o sinal ele vem depois do número e não antes do número. Vamos seguir? O número de oxidação do cromo nós não sabemos, e o número de oxidação do oxigênio, esse sim, nós sabemos. Olha só, a regra diz o seguinte, que o número de oxidação do oxigênio é igual a menos 2, certo? Então, vamos colocar aqui menos 2. Agora sim, esse menos 2 aqui é número de oxidação, e você não deve confundir com a carga. Aqui é NOx. NOx e carga são coisas diferentes. Só que para encontrar o valor do número de oxidação do cromo, nós devemos montar uma equação, assim como nos outros casos. Só que nesse caso, o somatório do número de oxidação dos elementos deve ser igual à carga do íon. Sendo assim, um átomo de cromo vezes x mais 4 átomos de oxigênio, aqui da fórmula, 4 átomos de oxigênio, vezes menos 2 é igual a carga do íon, que matematicamente vamos escrever isso como menos 2. Sendo assim, 1 vezes x vai ser x, mais e menos vai dar menos, 4 vezes 2 vai ser 8. Então, menos 8, que é igual a menos 2, a gente vai mudar de lado da igualdade o número menos 8, que vai ficar mais 8. Vamos somar esses dois números, o menos 2 e o 8, que vai ser mais 6. Sendo assim, conseguimos o nosso terceiro número de oxidação. Com isso, a alternativa correta é a alternativa B. Se você está gostando dessa aula, não deixe de assistir a parte 2. Se inscreve no canal, deixe o seu like e compartilhe com quem também está estudando Química. Até a próxima!